Cara, você sabia que o Superman já levantou o martelo do Thor? E que o filho da mãe já namorou uma sereia? Danado, hein? Danado. E que ele já morreu tantas vezes que ele deve ter um cartão fidelidade do além? Pode apostar que ele tem. E hoje a gente vai te trazer curiosidades insanas sobre o Superman. E a última delas vai explodir a sua mente. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafael. Eu sou o João. E pessoal, depois de muito planejamento, ideia e café, estamos aqui hoje para trazer o melhor do mundo nerd para vocês. Galera, e não tinha jeito melhor do que começar falando do maior super-herói de todos os tempos. O Batman! Não, mano, é o Batman. Vamos pro Batman. Não, hoje é o Superman, galera. Mas ó, apesar de eu preferir o Batman, mas isso tem que ficar em off, né? Eu prefiro o Batman. Pessoal, brincadeiras à parte, é claro que a gente tá falando do Superman, o cara que simplesmente inventou o conceito de super-herói que temos hoje. O mito, o ícone, o indestrutível... Mais ou menos, né? Vamos combinar tão bem que ele já morreu várias vezes. Galera, é verdade, mas ele é tipo aquela formiguinha de pia, sabe? Por mais que a gente tenta matar, tacar água, sempre dá um jeito de voltar. Sempre dá um jeito de voltar. E não tem hora melhor do que falar do nosso azulão, já que tem um filme aí pra lançar em julho. Então já deixa o like, se inscreve no canal, que a primeira curiosidade vai te deixar de cabeça fria. Ou melhor, vai te deixar careca, só pra começar com o pé na porta. Superman já foi careca. Pera. Você tá falando que o Superman, símbolo da justiça, o herói mais poderoso das terras, o mano do topete top. Você tá falando que ele perdeu pra calvície? É sério isso? É isso mesmo, galera. Antes de virar um herói, símbolo da justiça, o primeiro Superman, João, criado em 1933, ele era um vilão careca chamado The Superman. E ele tinha poderes mentais, tipo telepatia e hipnose. Só que ele usava isso pra controlar a mente das pessoas ali. Caraca, ele era tipo um Charles Xavier do mal? Exatamente isso. Ele era um homem comum chamado Bill Dunn. Ele era um sem-teto que ele foi escolhido por um cientista. Cara, porque tudo começa com um cientista maluco. Tudo. É sempre assim, né? Toda a história de você ver sem teto ganhando superpoder é sempre assim. E ele ganhou poderes mentais absurdos, mas em vez de usar isso pro bem, ele ficou obcecado em controlar as pessoas em sua volta. Na verdade, um verdadeiro anti-herói ou vilão, né? Pra variar, né, rapaziada? E isso parece muito com a origem de vilões que a gente conhece hoje, né? Como a gente tinha mencionado. Exatamente. E em pensar também que o nome The Superman se originou de um cara mau. Pois é, só que algum tempo depois, os criadores acharam que o mundo ele precisava desse símbolo de esperança. Com certeza. Ainda mais na época da Grande Depressão. Sim. Então assim, ó, eles reformularam tudo, trocaram o vilão careca por um herói com capa, super força, visão de calor, raio-x e o famoso João topete estiloso. Não pode, né, pessoal? Símbolo da justiça ser careca, com todo respeito aos carecas aí, Vin Diesel, The Rock, com todo respeito, não vai me Temos muitos personagens bravos, mas o Superman, pessoal, não dá, né? E deixa eu falar, parando para pensar aqui, o careca não ficou de escanteio, né? Cara, não. A ideia do careca em si. Nada disso. A ideia do vilão careca super poderoso foi tão marcante que eles reaproveitaram esse conceito. E anos depois, eles criaram o maior inimigo do Superman, que é o Lex Luthor, que ele é careca. Então tudo faz sentido, né? Em pensar que o espírito do primeiro Superman originou literalmente o que seria o seu arqui-inimigo. João, e é isso aí. E o curioso foi isso mesmo, pensar que o maior herói de todos os tempos, ele começou como um vilão. E o seu arqui-inimigo nasceu dessa sombra, né? Sim. Cara, muito doideira. Moral da história, até o Superman já teve fase de vilania. Todo mundo merece uma segunda chance, rapaziada. Claro, com todo respeito aos carecas. Inclusive eu tô ficando, viu, galera? Então, por isso é o respeito. Superman já levantou o Mjolnir. Sim, meus amigos, é isso mesmo. O Superman já levantou o martelo do Thor, o Mjolnir. Pessoal, pensa numa luta que todo mundo quer ver, né? Eu imagino que é a Liga da Justiça contra os Vingadores. Pelo menos nos cinemas. Porque nos quadrinhos, lá em 2003, isso aconteceu. E foi um evento histórico, pessoal, onde os heróis da DC e da Marvel se enfrentam e depois eles se unem para enfrentar o inimigo em comum, que por sua vez é o inimigo cósmico. Cara, e é verdade. E nesse gibi tem de tudo.
Tem Flash lutando com Coitado do Mercúrio. Coitado do Mercúrio. Teve Batman trocando farpas com o Capitão América. Teve a Mulher Maravilha encarando o Thor. E o Superman ali, ele teve o seu momento. Sim, pessoal, o Homem do Topete teve seu momento. Durante a batalha final, o Thor acaba sendo retirado de combate. E é aí que o Superman é considerado digno. Será que foi a olhadinha da Mulher Maravilha? Será que foi? Acho que foi, hein? Foi, né? E o Superman, pessoal, é considerado digno. Ele levanta o Mjolnir com trovão, luz e tudo e parte pra cima dos vilões. Junto, é claro, com o escudo do Capitão América. Eu peguei a referência. Eu acho que o Thanos não teria chance. Eu também acho que não. Nem o Kratos segurava um combo desse aí, galera. Pessoal, foi uma cena que marcou a era dos quadrinhos, o maior herói da DC levantando os maiores símbolos da Marvel. E tem mais, depois da luta ele tenta levantar o martelo e não consegue. Imagina só como que deve ter sido, né? O martelo virou pra ele e falou assim, viu, jovem, pera lá, só autorização venceu. Deve ter sido uma frustração, pra falar a verdade. É verdade. Já viu aquele meme do Goku e do Vegeta dando soquinho e tal, todos os heróis da Marvel? No caso ali seria só o Superman. Só o Superman. Superman já namorou uma sereia. Pessoal, você sabia que o Superman já namorou uma sereia? Peraí, isso é fanfic de internet ou, João, isso aconteceu? Não, aconteceu de fato. Pessoal, na era dos quadrinhos, o nome dela chamava Lori Lemures. Uma sereia telepata vindo lá da Atlântida, da terra do Aquaman. Ela veio para a Terra disfarçada de estudante universitária. Usava saia longa, cadeiras de rodas, todo o rolê. E estudava com Clark Kent na faculdade. E o mais doido é que Clark de fato se apaixona por ela. Os dois têm ali um breve romance, né? Porém, ela tenta evitar qualquer tipo de contato físico e nunca conta a verdade. Até que Clark tenta usar a visão de raio-x nela para poder descobrir que de fato ela é uma sereia. E quando ela finalmente revela que é de Atlântida, eles têm uma conversa séria e ela se declara pro Superman. Porém, ela fala pro Superman que ela tem que voltar pro fundo do oceano para poder proteger seu povo. E aí o namoro acaba. Detalhe, pessoal. Lori Lemures reapareceu algumas vezes nos quadrinhos depois disso, inclusive ajudando o Superman em algumas missões subaquáticas. Mas o romance nunca voltou a rolar de verdade. Moral da história, galera. Nem o Homem de Aço escapou de um relacionamento complicado, meu amigo. Nem o homem mais forte do mundo. Nem o homem com o topete mais bonito do mundo. Nem o homem que não... que graças ao bom destino não foi careca. Oh, desculpa aí os carecas. O único que venceu a calvície de forma natural. Superman não voava? Pera aí. Você sabia que o Superman, o cara mais poderoso dos quadrinhos, não voava quando foi criado? Peraí, você tá falando sério? Superman não voava? Cara, é real. Lá no comecinho, Action Comics número 1 de 1938, o Superman só conseguia dar super saltos. Ele pulava longas distâncias, tipo assim, ó, capaz de pular de um prédio pro outro de uma única vez, como dizia a narração clássica. Então ele era tipo um canguru bombado, por assim dizer. Cara, mais ou menos isso. Porque a ideia original dos criadores era fazer dele só um homem com habilidades ligeiramente acima da média, Capitão né? América. Exatamente, o soro do super soldado. Então assim, ó, super força, pele invulnerável e pulos assim absurdos. Entendi. Capitão América. Mas então, em que momento ele começou a voar? Cara, a virada na verdade foi nos anos 40, João. Quando o Superman foi adaptado por uma animação e os animadores achavam que seria melhor não desenhar ele pulando o tempo todo, até por questões de custo, né? Você ficar ali animando ele dando super salto saía mais caro do que você fazer ele voando. Imagina toda hora ele pulando. Ia parecer mais aqueles videogames lá de que você só aperta X pra pular os obstáculos do que um super-herói. Cara, exatamente isso. Aí perguntaram pra DC se poderiam, na verdade, fazer ele voar ao invés de pular. Porque igual eu comentei com vocês, ficar tentando fazer a animação dele toda hora pulando ficava muito mais caro. Foi aí que a DC topou e eles patentearam esse, né? O voo, ele acabou se tornando oficial. Oficial do personagem, ele voando, né? Aquela cena bonita, com o topete balançando. E aí pronto, né? Azulão nunca mais tocou o chão. Nunca mais, João. Moral da história, às vezes uma mudança por preguiça pode se tornar algo lendário. Cara, exatamente. O Superman já morreu. Então, Rafa, é verdade mesmo que o Superman já morreu? Cara, é verdade. E não foi qualquer morte, não.
A mais famosa rolou em 1992, João, a saga Morte do Superman, quando ele enfrentou o monstro Apocalipse em uma luta assim de quebrar o planeta, quebrar a cidade inteira. Cara, eu lembro não, né? Eu ouvi falar que foi praticamente um evento mundial. Teve gente achando que ele nunca mais ia voltar dos mortos. Sim, cara, a Morte do Superman saiu na capa dos jornais do mundo inteiro, João. E as HQs venderam assim, João, milhões de cópias, cara, em 10 minutos. Imagine que loucura. Ô, louco. Exatamente. E hoje tem gente Você vê que o tamanho do Superman, pessoal. Eu tava zoando no começo lá, falando do Batman, mas... Pô, extra quadrinho, né? Fora dos quadrinhos, o Superman é uma potência mundial. E teve gente que comprou esses quadrinhos na época e deixou embalado. Eu ouvi falar que teve funeral no gibi. Exatamente, cara. João, o mais doido depois da morte dele é que surgiram outros Superman tentando ocupar o lugar dele. Foi o caso do Superboy, o Aço, né? Teve o Cyborg Superman. Cada um com um visual diferente e com uma proposta única. Mano, vamos combinar. Quem não ia gostar de ser o Superman? Tendo uns poderes ali próximos, parecidos com eles, todo mundo ia querer esse título. É verdade. E no fim, o Superman original voltou dos mortos, com o cabelo grande, não voltou careca, né? Armadura preta, sem capa e com mais raiva do que nunca. E como disse lá, cabelos longos. Ou seja, até quando morre, o Superman dá um jeito de voltar e deixa tudo mais épico. E a história virou desenho animado, inspiração para filmes e até hoje é considerada uma das maiores mortes da história dos quadrinhos, assim, um dos maiores marcos. Para uma breve discussão aqui, você sabia que o Homem-Aranha já morreu nos quadrinhos? Não sabia. É um bom papo pra gente discutir nos próximos quadros, pessoal. Talvez no próximo vídeo. Pra você ver o quão o Superman é grande, né, pô? Quem vê, pensa hoje em dia, né, os mais novos. Pensa, o maior super-herói de todos. O pessoal vai falar o Homem-Aranha, eu acho. Sim. Mas o pessoal não sabe que ele morreu. Agora o Superman, todo mundo sabe que ele já morreu. Agora me tira uma dúvida. O Homem-Aranha já foi careca? Não foi careca. O poder mais forte do Superman. E agora a curiosidade assim, mais absurda de todos. O Superman, João, tem algum poder secreto? Ele tem sim. Em 2015, pessoal, os quadrinhos revelaram que o Superman tem um poder secreto, chamado de Super Flare. Super Flare? Que parada louca é essa, velho? Mano, basicamente o Superman é quase como uma placa de sol ambulante. E, como a gente sabe, pessoal, ele passa a maior parte do tempo absorvendo a energia do sol, é o que dá superpoderes para ele. E a gente descobre que ele pode liberar essa energia tudo de uma vez. E é como se cada célula do corpo dele explodisse e virasse tipo uma explosão em cadeia, quase uma bomba nuclear, por assim dizer. Tipo assim, uma supernova de Krypton? Isso mesmo. Como eu disse, né, o resultado disso é uma explosão gigantesca. E acaba vaporizando tudo que tá ali em volta. João, mas tem algum preço isso, cara? Sim, Rafa, tem um preço muito caro. Depois que o Superman usa esses poderes, ele fica 24 horas sendo um ser humano comum. Assim como eu e você. É o tipo de ataque que ele só usa quando não tem mais nenhuma saída. E o mais interessante é que nessa fase dos quadrinhos ele ainda estava aprendendo a controlar esse poder. Era uma aposta muito arriscada. Cara, o Superman é basicamente um sol ambulante com um botão de autodestruição, cara. É isso mesmo. E é por isso que o Super Flare é considerado o poder mais explosivo do Superman. E o mais intenso, é claro, de toda a história do Superman. Cara, se você parar pra pensar, é um recurso que é muito perigoso contra o arqui-inimigo do Lex Luthor. Você vem me dizer que você não imagina o Lex Luthor forçando o Superman a usar esse poder pra depois pegar o Superman desprevenido. Cara, assim, ó. Sim, eu acho que assim, é igual. Vimos que depois ele não consegue mais ter poder nenhum durante 24 horas. Isso mesmo. Então, assim, poderia ter essas 24 horas pro Lex Luthor revidar. Fica a dica, Lex. Porém, o cara acabaria com tudo. Será que o Lex Luthor ainda estaria vivo depois dessa super explosão? Ah, mas o Lex Luthor é muito inteligente, né? Ele ia conseguir. É, aquela carequinha dele é brilhante, né? Brilhante, né? O novo filme do Superman tá chegando, João. É isso mesmo, pessoal. O Superman, o azulão, tá de volta pras telonas.
É isso mesmo, e o novo filme vai se chamar só Superman. Pessoal, dessa vez quem vai interpretar nosso queridíssimo azulão do topete vai ser o David Copperfield, e o topete dele tá em dia. E a nossa queridíssima Lois Lane vai ser Rachel Brosnahan. E olha só, João, o Lex Luthor, que é o vilão clássico do Superman, vai ser interpretado por Nicholas Hoult. É o mesmo ator que fez o Fera, o Eterno Fera dos X-Men. Fera. A direção e o roteiro, pessoal, nada menos, nada mais do que o nosso James Gunn, o cara que fez os Guardiões da Galáxia e também o Esquadrão Suicida 2, para ser mais sincero, né? Porque o 1, vamos combinar. Tá. E então pode esperar uma mistura ali de ação, muita ficção, né? Que o James Gunn gosta de trabalhar com efeitos especiais e algumas piadinhas boas ali no meio do caminho. E a história vai mostrar o Clark Kent mais jovem, tentando entender assim, ó, quem ele é, se ele é o alienígena de Krypton ou o rapaz de Smallville criado como humano. E não para por aí, pessoal. O filme vai apresentar novos heróis, como o Lanterna Verde Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Ah, e o Metamorfo. Exatamente. E galera, vai ter a primeira aparição do Krypton, que é o Supercão, que não apareceu isso nos outros filmes do Superman. Não apareceu. O primeiro teaser saiu em dezembro de 2024 e já deixou geral de boca aberta, pessoal. Sem dúvidas, mostra um Superman mais humano e com emoções, mas ainda aquele herói que a gente ama. E qual dessas curiosidades vocês mais gostaram de saber? Vou falar por mim, confesso que é em saber que o Superman já foi careca. Por quê? Pô, você imagina ele, aquele homem bonitão, aquele topete estiloso. Você não imagina que esse homem já foi careca. Não, imagina o Henry Cavill careca. E você olhar as primeiras HQs, elas não falam isso. Então, assim, a gente teve que cavar um pouco a fundo isso. Agora, você falando do Henry Cavill, ele ia ficar bonitão careca, velho. Pessoal, pra mim, particularmente, foi o Super Flare. Confesso que eu não sabia. Mesmo sendo uma curiosidade recente, né? Mas como a gente disse, é um poder que o Superman raramente usa, né? Que o roteirista deixa mais pra em último caso. E você queria falar mais alguma coisa? Cara, e no próximo vídeo só que a gente vai falar de uma heroína, anti-heroína, vilã, que ela divide opiniões no mundo nerd, João. É isso mesmo, pessoal. Pessoal, então comenta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de trocar uma ideia com vocês sobre o que vocês mais gostaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso vai colaborar muito com o nosso trabalho. E assista o próximo vídeo que vai ser brabo. Garanto pra vocês que divide opiniões.